de que dois deles têm status hoje absolutamente diferente do que tinham, por exemplo, antes da tua chegada. O primeiro deles é o Bastos, zagueiro que na temporada passada ele era uma grande incógnita porque chegou ao futebol brasileiro, teve poucos minutos e a entrada dele no time do Botafogo, assim, hoje dá para dizer que é um dos principais jogadores. O segundo é o Marlon Freitas, que é um jogador que antes da sua chegada, ele viveu bons momentos no ano passado, mas que antes da sua chegada, por exemplo, a torcida pedia a negociação dele, acabou de renovar contrato recentemente também, foi capitão recentemente, então tem um status completamente diferente hoje no time. Eu queria que você falasse deles dois, o que você observou neles, principalmente no Bastos que vinha jogando pouco, o que você observou neles para poder inseri-los na equipe titular? O Marlon até tinha sido titular algumas vezes. E a terceira é sobre o Júnior Santos no aspecto um pouco mais tático. Ele é um jogador muito versátil, que obviamente o forte dele é a potência, é a velocidade. O teu entendimento, o entendimento da tua comissão técnica é que o melhor dele é jogando como segundo atacante, um pouco mais por dentro, ou é não ter exatamente um lugar fixo para o Júnior Santos no campo? Como é que vocês enxergam? Eu não tenho muito por norma de falar individualmente dos atletas, porque para mim, e que fique muito claro, e vocês também já perceberam isso, para mim aquilo que é a questão fundamental é o coletivo, é a equipa. Não há ninguém acima daquilo que é o coletivo, não há jogador nenhum que se destaque mais do que aquilo que é o coletivo e todos individualmente vão precisar para se destacarem da força que nós possamos ter enquanto equipa. Portanto, isto para mim é um princípio muito bem determinado e conversado com os atletas sem qualquer tipo de margem para dúvida. Mas também percebo a questão e o momento da oportunidade e por isso vou-lhe responder. O Bastos, primeiramente. O Bastos é um zagueiro que eu também já conhecia da Europa, já tinha um percurso muito interessante naquilo que era a sua passagem pelos campeonatos europeus e é um jogador que eu cá, quando cheguei, senti-o completamente desmotivado e desanimado. É um jogador que enquanto pessoa, para mim a avaliação será sempre enquanto pessoa acima daquilo que é o atleta, e que é sensível, é uma pessoa tímida e estava muito perdido, inclusive até sobre aquilo que eram as suas próprias e as reais capacidades. E após algumas conversas, porque as tivemos também, e a conversa só não chega, é preciso depois demonstrar dentro de campo que assim se justifica, foi um zagueiro que foi evoluindo e ganhando o seu espaço. Nós vínhamos a competir até então com uma dupla mais de Barbosa e Lucas, que tinham vindo a jogar. Fomos ganhando competitividade no treino e nos treinos, não só nesse setor, mas também em todos os outros, para podermos aumentar não só o nível de quem estava a jogar, mas também os outros mostrarem eu estou preparado para poder ser opção. E assim foi. E a verdade é que o Bastos agarrou a oportunidade de uma forma brilhante. Tem sido um dos grandes responsáveis pelo bom desempenho defensivo da equipa. Tem sido um jogador que tem mantido uma grande regularidade em termos de consistência de exibição. Tem sido um jogador muito estável, muito equilibrado e, portanto, tem justificado aquilo que é a minha aposta. A aposta que, acima de tudo, é pelo mérito que ele tem enquanto competidor, mas que precisou de um momento de despertar, de clique, para poder voltar a ter aquilo que é a sua real capacidade ao vir ao de cima. Do Marlon eu não tenho dúvidas nenhumas da importância que ele tem. Aliás, para mim, disse há pouco que é um dos capitães da equipa, não é só às vezes o capitão, é um dos grandes líderes da equipa que tem. Eu fui um dos grandes responsáveis por pedir a sua renovação imediata já, porque era um jogador que estava a ser, inclusive, assediado para poder sair aqui do Botafogo. E eu considero que é um jogador muito, muito importante para nós, não só naquilo que joga, naquilo que é enquanto líder de exemplo para todo o elenco, naquilo como se aplica em cada um dos treinos, porque não há treino diferente para ele que não seja treino no limite. E é isto que nós queremos aqui dentro. Ou seja, nós queremos conquistar e criar bons exemplos, jogadores muito competentes naquilo que é a sua versão técnico-tática, porque é disso, no fundo, que acabamos todos por viver, mas naquilo que é também o seu desempenho enquanto elemento de grupo, fundamental. E tinha aqui meia dúzia deles para lhe falar, que são extremamente importantes, portanto, não é apenas um caso isolado. Agora é um jogador que eu aprecio imenso, que seguramente perdeu a oportunidade de jogar na Europa porque tinha condições para lá jogar, mas tenho a certeza também que está muito bem naquilo que está a fazer no Botafogo e eu espero que possa continuar
a ser tão útil como tem sido até então. Quero tocar num assunto... Desculpe, conclua sobre o Júnior. Não, só ia concluir sobre a questão do Júnior, que é importantíssimo para nós naquilo que é a sua forma de jogar. Não é muito para mim relevante. Há pouco expliquei-lhe que a questão de estrutural para mim não é determinante. Se me joga como segundo avançado ou atacante, se me joga no corredor direito, esquerdo. O que eu aprecio naquilo que é o Júnior é a sua verticalidade, a sua forma como consegue ganhar as costas da defesa contrária. Não foi o melhor dia de finalização o jogo anterior, mas... Poderia ter sido mais até. Mas guardo, como lhe disse, os aspectos positivos. A forma como ele conseguiu conquistar esses espaços e conquistar essas possibilidades, para mim, abre-me as expectativas de que possamos contar com ele, e é um jogador muito importante para nós podermos manter até ao final da temporada. O Pedro abordou questões táticas do Júnior, e para mim o mais fascinante desse jogador é a história de vida dele. Sim. E eu queria muito ouvir um europeu, porque eu imagino que isso não aconteça em Portugal ou em outros países da Europa. Muito difícil. Um atleta que se torna profissional aos 23 anos, essa é a história de vida do Júnior Santos. Ele foi ajudante de pedreiro, ele jogou na várzea por um prato de comida, e quando muitos já dão como encerrado uma carreira, 23 anos, quem vira profissional aos 23 anos? Ele vira. E se torna um jogador que hoje é um dos principais atacantes do futebol brasileiro. Eu queria ouvir do ponto de vista de um europeu essa história, que me parece até conto de fadas, sim, quando você relata para um futebol como o europeu isso. Sim, não é muito comum, a verdade é essa. Não é muito comum. Temos um ou outro caso, inclusive em Portugal, que tem acontecido por atletas que passaram em séries C, que acabaram por chegar à primeira Liga. Mas a história do Júnior é muito mais do que isso. É muito mais do que aquilo que é o seu relato enquanto futebolista. E eu não vou de todo cometer nenhuma inconfidência, mas a minha relação com os atletas também passa muito por isto. Não é só nós temos uma relação muito direta naquilo que é o trabalho, dentro de campo, cada um sabe qual é a sua medida e até onde pode chegar, mas temos também uma relação que depois extravasa aquilo que é o campo, naquilo que é a relação de amigos, porque temos um objetivo comum e não podemos deixar de ser colaborantes nesse sentido. E eu tive já uma conversa muito longa com o Júnior sobre isso, e em que me foi contada ao detalhe toda a sua história de vida, aquilo que é o seu passado, aquilo que foi o seu sonho, a sua desilusão, os seus caminhos não tão bons naquilo que foi o seu percurso, o seu momento em que pensou em desistir porque não ia chegar lá, a sua própria vida pessoal, naquilo que foi as opções que tomou, com 2 filhos, que depois quebrou o casamento. É uma história muito para além daquilo que é o futebol e que nós reduzimos apenas para uma situação que é... Temos aqui um atleta que hoje está de alto nível, um jogador que renovou connosco, ou está para renovar connosco, já com mérito, porque é um atleta que nós apostamos muito também dentro do Botafogo, e reduzimos para a questão de ele ter sido profissional a partir dos 23 anos. Há muita história para trás dos 23 anos, daquilo que ele passou, daquilo que ele sofreu, daquilo que ele batalhou, daquilo que ele lutou. É mais um exemplo de sobrevivência e que nota-se no campo isso. Nota-se no campo aquilo que quer aproveitar e que não aproveitou desde os 16 anos. E aquilo que nós vemos hoje o Júnior em campo, vemos um Júnior com a fome de poder agarrar tudo aquilo que pode. E, portanto, está na altura dele fazer, porque a verdade é que a vida de futebolista é muito curta, acaba muito cedo, e ele diminuiu esse tempo de vida e tem-no aproveitado de uma forma brilhante, e tem sido, e é, para nós, um dos jogadores muito importante naquilo que tem sido a sua forma, não só de nos ajudar enquanto equipa, mas também naquilo que é exemplo enquanto atleta, enquanto homem, enquanto pai também, e naquilo que é como colega dentro do grupo de trabalho, porque é um atleta que, com todas as dificuldades, é um dos grandes animadores do grupo.